Amém? Tema talvez um pouco diferente que eu vou trazer nessa manhã para vocês. Se por esses dias nós formos a o que nós chamamos de uma igreja histórica, ou uma igreja católica, nós vamos ouvir uma palavra chamada advento. O advento de Cristo. Isso é bem tradicional. São cerca de 4 domingos que são 4 domingos aonde que temas específicos são compartilhados, né? Há uma variação de temas e até de costumes de igreja para igreja, mas de alguma forma elas se cruzam, de alguma forma, e são devoção com jejuns, o costume de velas de cores não muito usual, às vezes até mesmo a vela roxa é muito usada, temas como alegria, como esperança, graça, vida. Alguns usam uma árvorezinha, né, cheia de janelinhas, e conforme você abre cada janelinha tem um tema ali, com porções de acordo com esses temas, né? Então, culminando, né, com o nascimento de Jesus, né? Diante de tantos costumes, tantas ideias que nós encontramos nesse tempo, a pergunta é: o que realmente faz diferença em nossa vida? O que realmente faz diferença? Para que a gente possa saber o que faz diferença, nós precisamos ter a informação completa. Eu estava vendo sobre informação, eu tive que rir, eu falei, essa eu vou copiar e vou compartilhar, né? Diz que um pastor pediu ao oficial da igreja para que ele fosse ao centro da cidade e fizesse uma placa com alguns dizeres para fixar na época do Natal em frente à igreja. Aquele oficial foi para o centro da cidade e chegando lá ele sumiu o papel com as especificações e com os dizeres, né? Então ele passou uma mensagem para o pastor: Pastor John, me envie os dados e dimensão da placa. Rush. O pastor enviou. Só que enviou para outro Rush. O novo funcionário da Western Union recebe aquela mensagem do pastor John. Tá? Dizia: para nós, uma criança nasceu com 8 pés de comprimento e 3 pés de largura. O funcionário quase caiu para trás. Como pode? Uma criança com 8 pés de comprimento. Imagina. Eu tenho 6, pastor. Eu tenho 6 pés. 8 pés e 3 pés de largura, né? Ou seja, a informação foi para a pessoa errada, né? E o cara se influenciou por aquilo. O que é realmente importante? Se nós formos perguntar isso, lógico que vai variar de pessoa para pessoa. Se você for perguntar a uma criança hoje o que é importante para ela nesse Natal, nesse final de ano, ela vai falar, eu quero ganhar um videogame. Apesar que hoje nem videogame eles querem um celular, né? Quando eu era criança, se me perguntasse, o que você quer? Eu quero uma bicicleta. Lógico, isso faz 50 anos, né, gente? Bicicleta hoje já não é um atrativo de criança, né? Para quem está só, né? Normalmente vai falar, pastor, eu queria encontrar minha outra metade. Se é para quem está cansado de trabalhar, vai estar doido para aposentadoria, né? Para alguns, uma casa. Para outros, talvez um emprego. Para outros, talvez um documento. Para os pais, talvez o college dos seus filhos. Isso varia de acordo com a emoção e o desejo do coração de cada um. Agora, seria essas coisas a mais importante? Eu me lembro no meu passado, na idade entre 14 e 19 anos, eu tinha uma questão dentro de mim que me consumia. E aquilo me levou a diversos caminhos. Me levou a caminhos escuros e alguns até próximo a caminhos escusos. Cheguei assim próximo a situações que eu não sei se teria volta para mim. Eu não sei se eu conseguiria retornar e sair daquele poço que eu estava me enfiando. Me envolvi profundamente com o lado negro da religião, tentando, na verdade, encontrar respostas, tentando responder aquilo que era pressão dentro de mim. Como que nós erramos, querido? Quando nós não temos toda a informação
e nós escolhemos a direção do coração. Me assusta quando eu ouço: mas pastor, eu senti no coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, coração, emoção, não é o que nos leva ao caminho mais certo. Emoção, ela não vem nem sempre com as respostas certas. Por que eu começo com essa meditação nesse tempo de Natal? Talvez o tema alegria, talvez esperança, expectativa, talvez adaptar o sistema histórico, né, que fala sobre o advento de Cristo, seria talvez mais apropriado nesse tempo. Não é muito fácil trazer uma meditação, trazer uma palavra, em tempo de ações de graças, o Thanksgiving, tempo de Natal, tempo de Ano Novo. A gente sempre confunde determinadas coisas com o real motivo da data. A propósito aí, nós vimos aí o Thanksgiving, né? Que é um pouco manchado, né, com o Black Friday. As pessoas, às vezes, elas estão mais na expectativa do Black Friday do que do dia de ações de graças, né? Elas vibram e se esforçam muito mais pelo... Eu vi, não sei se você colocar lá na internet, lá, né, as brigas no Black Friday. Você vê coisas desumanas, assim, absurdas, né? Pessoas quase se degladiando por causa de uma caixinha. É uma coisa assim impressionante. E a gente sabe que essas coisas são feitas para manchar a verdadeira data, que é o Thanksgiving. É como no Natal, muitas das vezes. As muitas luzes fazem com que a gente perca a visão. Qual é o real motivo? Se nós formos históricos, é provável que seja um pouco cansativo a mensagem que a gente iria compartilhar sobre Natal. Escutar aquilo que seria escutado todo ano, né? Imagina repetir a mesma história que você já conhece, né? A gente já sabe até mais ou menos de cor e salteado. O anjo falou com Maria, Maria aceitou, contou para José, José teve um sonho, ela foi para a casa de Isabel, depois da casa de Isabel, foi para Belém, lá o Holiday Inn estava muito cheio, e ela teve que ir então para uma estrebaria, né? Todos nós já conhecemos essa história. Nós já sabemos o que aconteceu. Mas o que eu queria que nós pensássemos nessa manhã é sobre por que aconteceu. Como que é diferente a gente saber o porquê e não o que aconteceu? O que aconteceu nós já sabemos, mas o porquê muitas das vezes nos passa tão despercebido por causa da ênfase da festa, a ênfase do presente, pela emoção, pelo comércio, pelo momento. Como que essas coisas às vezes nos impedem de ver realmente aquilo que é importante, aquilo que vai ser diferente na nossa vida. Eu tenho usado uma frase, um conceito com muitos colegas, né? Às vezes quando nós chegamos nesse campo da teologia, nós nos debatemos com alguns colegas com ideias completamente diferentes da nossa. E uma das coisas que eu falo sempre, falei essa semana com uma pessoa: se você está certo, está tudo bem para mim. Isso com relação à vida eterna. Nós poderíamos aplicar também sobre a vida terrena. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, mas em relação à escolha, decisão, não importa qual é a sua decisão, não importa qual foi a sua escolha, eu tenho certeza que eu vou estar bem. Agora, mas se eu estou certo no que eu penso, por favor, muda hoje. Muda hoje. Não corre o risco de valorizar pequenas coisas e perder o mais importante da sua vida. Eu estava falando com um pastor essa semana e nós discutíamos sobre vida eterna, sobre arrebatamento, sobre eleição. Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você está certo em todos esses conceitos bíblicos, eu estou tranquilo. Agora, se eu estou certo, eu acho bom você mudar. Não corre o risco, meu irmão. E ele riu. E falando em pastores, eu queria que vocês estivessem orando pelo pastor Herói, aquele meu amigo lá de Nova York. Ele está passando por algumas pressões muito grandes lá. Uma pessoa acusou ele de ter agredido ele, que não foi verdade.
há testemunhas de que isso nunca existiu. E foi 2 oficiais de Nova York na casa dele e levou ele preso. E ele passou uma noite na prisão. E ali então, as pessoas que estavam lá, tinha cerca de umas 10, 12 pessoas dentro da prisão, quando descobriram que ele era pastor. E virou uma célula. Virou um culto a noite inteira. Ele se apresentou à corte, e na corte ele explicou que não houve qualquer agressão, alguma coisa. As pessoas que são testemunhas, que estavam presentes, ainda aconselhou o irmão da pessoa que pegou e fez a acusação contra ele. Falou: rapaz, manda o teu irmão retirar aquela acusação. A coisa vai virar contrária a ele, né? Então, aquela história, às vezes a gente fala: o fulano foi acusado. A acusação não é a condenação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, amém? Então, ore mesmo. A gente sabe que é pressão e está debaixo de pressão. A portas tem aberto para ele assim no mundo de forma sobrenatural em Nova York. E eu sei que o inimigo das nossas almas está insatisfeito com isso. Então, lembra dele nas suas orações, amém? Há um hino, eu me lembro desse hino, acho que é do tempo do Tony também. Eu não conhecia Jesus ainda, eu estava no início da minha conversão. Ele era meio terrorista, Tony, esse hino. Olha a letra. Meu amigo, hoje tu tem escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Gente, eu olhava aquele hino, eu tinha um medo dele. Eu falo que isso é terrorismo cristão, né? Eu fico imaginando a pessoa que não conhece Jesus diante disso. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, quais vais aceitar? Não deixa de ser a verdade, né? Mas eu tinha pavor desse hino, né? Agora, o que é que faz diferença, querido? Não é que Jesus nasceu. O que faz a diferença não é aonde ele nasceu. O que faz diferença, hoje está sendo discutido aí, ele não nasceu em dezembro. Não me importa quando ele nasceu. Me importa que ele nasceu e por que ele nasceu. Esse é todo o diferencial, querido. Se nós entendemos por que ele nasceu, isso fará toda a diferença na nossa vida. Ele não nasceu somente para ser um referencial. Eu me lembro um conceito de um monge que diz que Jesus foi o maior referencial da humanidade. Ele não nasceu para isso. Não somente para isso. Ele não nasceu somente para me salvar. Ele não nasceu somente por amor a mim. Ele nasceu para me transformar. Às vezes nós somos tão românticos com relação a Deus, tão românticos com relação ao cristianismo, né? A gente, não, eu amo a Deus, pastor. Mas o quanto que Ele tem sido o Senhor, o quanto que Ele tem transformado a minha vida, né? Ele não nasceu somente para ser Salvador, mas Ele nasceu para ser o Senhor das nossas vidas. Ele nasceu para dizer o que é o certo e o que é errado. Não são as minhas emoções que dizem. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler, e eu tenho daqui para frente muitos versículos para vocês. Essa manhã vocês vão ter que me aturar. Né? Aí alguém pensou, né? Pastor, não é diferente dos outros dias, não. Hebreus capítulo 2, verso 5. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Lógico, Jesus, ele tomou o nosso pecado, ele deixou sua glória e se fez homem. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, vêm todos de um só.
Por esta causa, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, os filhos que Deus me deu. Está falando de Jesus. Para que ele veio? Ele veio para nos resgatar. Ele veio realmente para que o nosso coração fosse transformado. Não é somente que tivéssemos um Deus que nos atendesse. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes estão assim. Elas colocam um guardanapo no braço de Jesus e acham que ele está lá em cima. Sim, o que queres que eu te faça? O único relacionamento que tem é pedir a Deus as coisas. Não, ele é o meu Senhor. Ele morreu por mim. Ele me transformou. Então, você sabe por que Jesus veio? Não é porque eu e você o pedimos, não. Não é porque nós merecíamos, não. Mas porque, graciosamente, Deus deu Jesus. Projetou um plano de salvação. Salvação vem de Deus, não é conquistada por nós. A misericórdia vem de Deus. A graça, absolutamente imerecida, ela vem de Deus, querido. Nós não ganhamos. Deus nos dá. Nós não fizemos algo para merecer tudo isso, querido. Não, Deus não diz assim, poxa vida, o Dória é tão bonzinho, tadinho, eu vou dar para o meu filho. Não é pelo que nós fazemos, não. É o plano dele. É o projeto dele. Ser bom é uma obrigação. Ser bom é o mínimo que nós temos que viver e fazer na nossa vida, querido. Isso não nos dá mérito, isso não nos dá posição, mas sim, aquilo que Jesus fez, não é porque nós merecíamos. Ele não está retribuindo a nós aquilo que nós fazemos. Não, a Bíblia deixa bem claro, antes de nós o amarmos, ele já nos amou e deu a sua vida por nós, querido. Amém? Única, somente, singularmente, com base na sua soberana boa vontade, querido. Cristo veio a esse mundo. Agora, por quê? Por que ele morreu? Por que ele deu a sua vida? Não havia como o homem ser restaurado, querido. João capítulo 10, verso 18 diz, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Uma vez no debate perguntaram a um teólogo, um amigo, os judeus mataram Jesus? Ele falou, não, ninguém matou Jesus. Jesus deu a sua vida. Ele falou, olha, eu poderia pedir a uma milícia de anjos vir aqui, vocês iam se ver mal comigo. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele deu a sua vida. Amém? Então a primeira coisa, o primeiro ponto que eu chego com vocês, Jesus ele teve que nascer tão somente por causa do pecado do homem, querido. Nós só conhecemos a história lá desde Gênesis, né? Deus criou Adão e Eva e colocou em um ambiente bonito, forneceu todas as suas necessidades. No jardim, nossos pais humanos ali, originais, eles encontraram comida e abundância. Encontraram tudo aquilo que eles precisavam. Animais domesticados, um mestre amoroso, que o ensinava a vir estar com eles, acompanhando-os, ensinando tudo o que eles precisavam saber, querido. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, perdão, eles poderiam ter superado essa diferença entre a mortalidade e a imortalidade. E eles teriam acesso, então, à árvore da vida. Eles tinham todas as vantagens. O que foi que deu errado, querido? Adão e Eva fizeram o que todos nós fazemos. Não adianta você querer encontrá-la lá em cima, lá, para dar uma coça nela, querido. Nós não somos nada diferente dela. Nós não somos nada diferente de Adão, querido. Constantemente nós desobedecemos a Deus. Constantemente nós estamos dizendo a Deus, a coisa não é tão séria. Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando, mas eu quero agradar a mim mesmo. Deus, Ele lá nos deu o Pai Humanos original com o dom da livre escolha. Logicamente, se tem algum calvinista aqui, deu uma revirada agora, né? Ele deu a capacidade de decidir se eles iriam ou não obedecer.
Essa capacidade foi dada a cada um de nós. Se nós vamos obedecer ou não. Eles perderam o referencial. Naquele momento ali, o diabo conseguiu apelar para a vaidade de Eva, convencendo ela de que ela poderia ser independente do próprio Deus, conhecedor do bem ou do mal, do certo ou do errado. Quantas vezes nós estamos decidindo o que é o certo e o que é o errado? Satanás, em uma mentira assim imensa, né? Ele fala para Eva que ela não precisava depender de Deus. Satanás, na verdade, acho que ele posou como o libertador da tirania de Deus. Eu sou o libertador, eu sou a solução para você, Eva e Adão. Esse Deus é muito tirano, ele manda, ele dá ordem, né? Eva, de bom grado, ela foi enganada e ali então ela comeu do fruto proibido. Não é maçã não, tá, gente? É a mesma coisa. O Jonas também não foi parar no ventre de uma baleia não, tá? Diz que é um grande peixe. E tem outro, mais uma revelação. Paulo não caiu de nenhum cavalo, não tem nenhum cavalo na história. Tem mais uma meia dúzia por aí, né, Tony? Então, querido, Adão, ele também abraçou a visão da sua esposa. E ali, então, eles perderam o privilégio do acesso que eles tinham a Deus. Jesus teve que nascer para remover esse pecado da humanidade através de um sacrifício perfeito. Quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, nós vemos ali desde Abraão, desde Isaac, Jacó, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Abraão, Deus pediu o seu filho. E ali Isaac se sujeitou e se submeteu àquilo que o pai estava querendo direcioná-lo. Isso tipifica também Jesus. Deus deu o seu filho. E Jesus não resistiu. Ele só queria saber, Senhor, é a sua vontade? Se é a sua vontade, eu estou me submetendo. O que prefigurava esse tipo de sacrifício, querido? Que havia necessidade de um sacrifício para que o homem fosse perdoado. E a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, querido. Jesus, então, Ele veio e deu a sua vida voluntariamente. Foi para isso que Ele nasceu, para nos resgatar do pecado. O que Ele fez, nós sabemos. Agora, o que nós precisamos considerar, para que Ele fez? Ele fez para que você não fosse mais prisioneiro do pecado, querido. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, Deus revelou isso através de Moisés. Aquele sistema que incluía sacrifícios e ofertas de animais. Olha Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. Vocês estão aí? Estão comigo? Vamos lá. E me farão o quê? Para que eu habite no meio deles. Olha só. Deus queria habitar no meio dos homens. Mas por causa do pecado, era impossível isso acontecer. Verso 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Da onde que vinham as ideias? Da onde que vinha o formato? Da onde que vinham os princípios? Era do próprio Deus. Não era invenção de Moisés. Não era Moisés abraçando o que ele queria. Era Deus dando a direção, querido. E Deus falava, assim você vai fazer, querido. Então, Deus instrui o seu povo durante todo esse tempo a montar no deserto aquele tabernáculo, aquela tenda aonde Deus queria morar. Agora, aonde que Deus queria? Não somente morar em local feito por mãos humanas. Ele queria morar dentro dos seus filhos. Ele queria habitar no nosso meio. Ele queria estar através do seu Espírito nessa tenda terrena que somos nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, querido. Por que a necessidade de um sacrifício perfeito? Por que necessitava Jesus morrer? Aqueles sacrifícios físicos de animais, eles eram imperfeitos. Eles não podiam tirar o pecado. Eles não podiam ser pagos pelo pecado. Hebreus 10, 4, Asaf.
Porque é impossível que o sangue de touros e bodes precisava de um sacrifício perfeito. E Jesus se prontificou então a tomar aquele lugar na cruz, por causa de mim e por causa de você. Por que ele nasceu, querido? Para que através dele nós fôssemos aperfeiçoados. Jesus teve que nascer, porque sem o verdadeiro sacrifício, a humanidade estava condenada. Todos morreriam sem esperança. Todos nós estaríamos perdidos, querido. João capítulo 14, Jesus fala uma coisa. Eu sou o caminho, completa para mim. Ninguém. O verso de número 17 desse capítulo, ele fala algo interessante. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Continua ainda a Escritura. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que relacionamento lindo, gente. Isso é verdade. Natal não é só fazer a árvore de Natal. Eu não tenho nenhum complaint contra a árvore de Natal, não. Esse ano a nossa técnica está muito ocupada com o bebê, né? Então não montou a nossa árvore. Então, mas eu gosto de enfeite de Natal. Eu gosto dessa celebração. Mas eu gosto muito mais da comunhão com Ele, querido. Jesus, ele fala, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Meu Pai o amará, viveremos para Ele. E sabe o que ele fala? Faremos nele morada. Como que está essa história aí, na sua vida, de Jesus ser morada em você? Do Espírito Santo habitar em você? De você ter dentro de você o Espírito de Deus. De você ter essa unção que vem do trono. O que nós estamos fazendo com todo esse bem precioso? Foi por causa disso que ele morreu. Para que você pudesse fazer obras maiores que ele fez. Para que você pudesse influenciar como ele influenciou. Para que você pudesse viver os seus dias não agradando a si mesmo, mas permitindo que o Espírito de Deus flua de dentro de você. Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, ou anualmente, nós temos a plena convicção e a ideia: eu sou templo do Espírito Santo. Eu posso fazer alguma coisa diferente. Eu posso fazer alguma coisa significativa. A maioria da humanidade está vivendo de si, por si e para si. Nós estamos como Eva e Adão, vivendo independente de Deus. Não estamos preocupados com o que Ele pensa. Fazemos toda a ornamentação de Natal, toda a festa de Natal, nos preparamos, mas nós não nos preocupamos muito o porquê que Ele nasceu. Ele nasceu para que a gente tivesse vida, e a tivéssemos em abundância. Para que a nossa vida fosse um estilo de vida totalmente diferente. Jesus falou que estava falando isso com eles e estando com eles. Mas ele ainda faz uma promessa no verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Você já imaginou você ter o Espírito de Deus como professor na sua vida? O que eu vou fazer, Senhor? Me ensina, me fala.
se relaciona comigo. Nós projetamos independente da vontade de Deus. Nós vivemos a nossa vida para nós. Mas, tecnicamente, a gente fala que a gente entregou a nossa vida para Ele. Oh, minha vida pertence a Deus. Não, eu temo o nome de Deus. Mas enquanto estamos vivendo o Deus que está dentro de nós, o quanto que Ele está se manifestando, querido. Jesus não somente teve que nascer, mas Ele pagou as penalidades pelos nossos pecados. Esse Deus de Jesus, Pai eterno, Ele o ressuscitou. E diz as Escrituras em Atos capítulo 2, versos 32 e 33, que Ele foi exaltado e que Ele está assentado à direita do Pai. E quando Ele sentou-se no seu lugar, Ele enviou a promessa dele, o Espírito Santo, querido. E ali os apóstolos testemunhavam: isso que vocês veem, isso que vocês ouvem, é o derramar do Espírito Santo sobre todo aquele que crê, querido. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Poucos dias depois de Jesus ter ressuscitado, Ele derramou o seu Espírito sobre nós. Pedro ali, diante daquela multidão, ele dá uma visão assim, e ele é categórico ao falar. Capítulo 2, verso 38 de Atos. Arrependei-vos. Essa é a palavra, arrependei-vos. Eu estava escutando um homem de Deus pregando essa semana, e ele estava falando sobre o que aconteceu quando as torres foram abaladas, vieram ao chão. Ele falou que as igrejas ficaram lotadas, parecia um avivamento. Não havia espaço nas igrejas para toda a multidão. Os cultos tiveram que ser duplicados por causa de tantas pessoas. Mas poucos dias depois, aquele avivamento não era avivamento, porque não existe avivamento sem arrependimento. As pessoas só estavam com medos e não arrependidas dos seus pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo de Deus. Esse é um outro ponto, querido. Por que Ele nasceu? Para que você fosse cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. José estava ali, recebeu a notícia, e ali o anjo fala com ele: ela dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, verso 20 ou 19, desculpa, Zaf, verso 20, não 21. E projetando ele isso, ele estava projetando o que queria fazer, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. E o próximo verso agora de novo. Ela dará um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O fato não é quando ele nasceu, o que aconteceu, mas por quê? Foi para isso que Jesus veio, querido. Você pode acreditar que Ele quer te salvar dos seus pecados? Eu não vou esquecer isso de forma alguma no início da minha caminhada cristã, querido. Eu me lembro que eu queria me ver livre do meu pecado. Eu já tinha mudado a minha vida em muitas coisas, mas faltava ainda algumas coisas que eu precisava tirar da minha vida. Não adiantou tudo que eu tentei. Todo o meu esforço foi em vão. Quantas promessas eu fazia de mudança de vida, mas não conseguia. Eu me envergonhava de ser chamado cristão. Ninguém estava me acusando. Ninguém estava lançando na minha face, que ninguém sabia dos meus erros. Só eu sabia. Mas aquilo me consumia de tal forma que eu chorava. Quantas noites eu fui dormir chorando. Às vezes eu falava: acho que Deus me entende. Sim, Ele me entendia. Ele só não concordava comigo. A gente fala: pastor, Deus me entende. Sim, Ele te entende. Ele só não concorda. Eu lembro claramente, querido, quantas vezes eu chorei, até que eu me deparei com a palavra de Deus.
que nos transforma, querido. Romanos capítulo 7, verso 19. O apóstolo Paulo que nos ensina, o Espírito Santo ministra, e eu quero que isso seja ministrado ao teu coração, querido. Paulo chega e fala assim: olha, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, me levando cativo à lei do pecado que está nos meus ombros, nos meus membros. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele dá então a declaração: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Verso 26. Não tenho 26. Então em outro versículo que ele diz, né? Se eu faço o que eu não quero, o verso anterior, já não sou eu que faço, mas é o pecado. E quem é que trata com o meu pecado? É Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus quer te libertar, querido. Deus quer. Eu quero terminar com esse pensamento, querido. Às vezes nós fazemos o que não queremos e estamos prisioneiros dessas coisas. Quando eu soube que as minhas atitudes eram fruto do meu pecado, eu falei: Senhor Jesus, o Senhor tomou o meu pecado sobre si. Eu sabia que já não era eu que fazia aquilo, mas o pecado que habitava em mim. Eu pedi o Tony para me ajudar em algumas coisas aqui. Não sei, acho que não vou precisar da mesinha ali não, Tony. Tony, me ajuda aqui. Essa era a minha vida. Uma vida talvez já bastante transformada. Vocês já viram isso algumas vezes. Mas tinha algo dentro de mim que precisava ser eliminado. Não adiantava eu simplesmente virar o copo. Não adiantava eu ignorar o que estava ali dentro. Até que eu encontrei uma outra escritura que diz, porque Gálatas 5,16, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Como que a gente vai andar no espírito, querido? Como que a gente pode se encher do Espírito de Deus? Imagina que você quer uma mudança, e aqui dentro da sua vida tem algo que você não consegue se libertar. E vamos dizer que você tem várias coisas que você pode colocar na sua vida. A palavra de Deus, louvor, oração, aconselhamento, arrependimento. E eu comecei a colocar essas vidas, porque eu sabia que a única pessoa que podia tratar com o meu pecado era o Espírito de Deus. E a minha vida começou a se encher. E o que começou a acontecer? O que estava negro dentro de mim começou a ser diluído. E eu permiti que a minha vida fosse transbordada pelo Espírito de Deus. Imagina qual será o final disso aqui, querido. Eu tirei alguma coisa de dentro de mim? O que eu fiz? Eu coloquei. Às vezes nós queremos nos libertar de determinadas coisas. E a gente quer tirar as coisas de dentro da nossa vida ao invés de nós colocarmos. Se nós colocarmos o que nós precisamos, o que estava dentro da nossa vida vai ser eliminado, querido. E vai permanecer somente aquilo que nós colocamos. Quantos de nós estamos tentando mudanças de vida? O caminho, querido, é o relacionamento com aquele que morreu por nós. Foi para isso que ele morreu. Para que nós pudéssemos ter um relacionamento de excelência com ele. Não fica querendo tirar as coisas da sua vida. Faz um teste. Coloca. Coloca. Eliminar coisas da nossa vida às vezes é difícil. É traumático. Ninguém permite ficar alguma coisa dentro da sua vida que não goste. Mas há algumas coisas que Deus odeia. E o que nós precisamos? Permitir nos encher do Espírito de Deus.
Por que Jesus nasceu? Ele nasceu para que você, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Há uma profecia de Ezequiel que eu amo. Ezequiel capítulo 11, verso 19, verso de número 21. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para quê? Ande nos meus estatutos, guarde as minhas ordenanças e as cumpra. Eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Meu amado, esse é o projeto de Deus. Quantas vezes nós estamos querendo tirar as coisas da nossa vida? Não. Ele faz uma promessa aqui. Eu lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro deles. Quantas vezes nós estamos alimentando a nossa vida, como dizia Roberto Carlos, muitas emoções. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da oração. Qual tem sido a sua vida nessa relação com Deus, querido? Ou você só lembra de orar quando precisa? É tempo de Natal, querido. Aproveite essas 2 últimas semanas. Faz um jejum. Leia a tua Bíblia. Restaure a tua comunhão com Ele. Permita que entre na sua vida aquilo que você precisa. Não adianta a gente ficar se debatendo. Não adianta a gente ficar se acusando. Vamos simplesmente nos relacionar com Ele. E saber que é Ele que vai transformar todo o nosso coração, todo o nosso exterior. Ele não vai te ferir, Ele não vai te machucar, Ele não vai te causar dano. Muito pelo contrário. O que Deus faz é bom, perfeito e agradável, querido. Amém? Então você não precisa se mutilar. Você não precisa se machucar. Você não precisa fazer mais sacrifícios. Aceite o porquê que Ele nasceu. Ele nasceu para habitar em você. Ele nasceu para te redimir do pecado. Ele nasceu para restaurar a sua comunhão com o Pai. Ele verdadeiramente é a verdade, caminho e a vida. Amém, igreja? É Natal. Vamos celebrar o nascimento dele? Vamos sim. Mas vamos entender o porquê que ele teve que nascer. Amém? Vamos ficar de pé?